Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus, mais uma semana. Estamos aqui no nosso canal para juntos darmos a nossa parcela de contribuição nesta que é a pré-aula para a lição de número 10, 7 de junho de 2020, que tem por título A Intercessão pelos Efésios. Eu estou gravando esse vídeo hoje, nessa manhã fria aqui de Maringá, neste sábado, com uma semana de atraso praticamente, devido à correria. Não que a gente não dê prioridade aqui ao canal, mas temos alguns aspectos que precisamos sempre observar e nós não poderíamos deixar de gravar esse vídeo para você que está sempre nos acompanhando toda semana. É uma forma como a gente tem de fazer os comentários da lição. E essa lição de número 10 é uma lição especial que fala muito sobre oração, sobre intercessão. E eu estou aqui juntamente com você para juntos aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. É bom estar aqui com vocês. Quero mandar um grande abraço a todos os inscritos do nosso canal. A nossa igreja aqui na cidade de Maringá, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, presidida pelo pastor-presidente Antônio Ferreira, o vice-presidente pastor Jackson. Amanhã estaremos no domingo lecionando ali de forma presencial, com as medidas de flexibilização aqui da cidade. Nós já estamos cultuando a Deus de uma maneira muito programada, muito ordeira, conforme as recomendações das nossas autoridades e pela sabedoria também dos nossos pastores. Deus abençoe a todos vocês, os irmãos da sede, onde congregamos, onde nós cooperamos ali, e estamos bastante felizes. A você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu comentário, deixe o seu gostei e juntos toda semana estaremos gravando um vídeo aqui para juntos aprendermos da palavra do Senhor baseado no comentário da revista da Escola Bíblica Dominical. Sabemos que existem vários canais que já fazem isso e nós estamos aqui juntando forças, mais centenas de canais para o bem da Escola Bíblica Dominical. Para você que não é aluno, nós te convidamos a se matricular na Escola Bíblica Dominical. Ali na sede tem professores maravilhosos, pastores abençoados, que toda semana, inclusive nosso pastor-presidente é um dos nossos professores. Ficamos muito felizes em assistir, em aprender com as aulas dos nobres companheiros de ministério. Deus vos abençoe de uma maneira especial. E para começar esse vídeo, vamos sempre começar com uma palavra de oração. Pai, muito obrigado por tudo. A despeito de uma semana corrida, de uma semana cheia de desafios, nós estamos aqui para gravar esse vídeo e para abençoar a vida de muitos que estão conosco, Senhor, toda semana, nos acompanhando e assistindo às aulas. Deus abençoe a todos estes irmãos, em nome de Jesus. Amém. Mandar um grande abraço para os meus amigos do Estadão de Rondônia. Deus vos abençoe. Para o nosso padrão de Rondônia, que está muito frio, né? E quero deixar um grande abraço para os meus amigos pastores, desde a capital até o Cone Sul. Que Deus seja com vocês, vocês que são inscritos aqui no canal. Compartilhe, divulgue, que eu tenho certeza que Deus vai continuar te abençoando e abençoando aqui o nosso canal. Amém? Texto-áudio de hoje é: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Versículo 14 e 15 do capítulo 3 da carta aos Efésios. Nós estamos em uma evolução estudando essa carta e já estamos no capítulo 3 e agora esta perícope, essa parte do capítulo, fala-nos sobre a intercessão do apóstolo pelos irmãos que estavam naquela cidade e nas cidades vizinhas a Éfeso. A verdade prática diz: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Essa semana, lá na nossa sede, nós estamos com a campanha de oração. O pastor levantou uma campanha de oração e estamos ali orando. Eu me senti muito abençoado e maravilhado por participar dessa campanha, estar participando dessa campanha. Foi uma bênção todos os dias que eu pude ir, né?
e muitos irmãos ali têm enchido ali preenchido o seu tempo com 1 hora de oração. E Deus tem abençoado de uma maneira especial e é um espaço onde a gente está intercedendo pela nossa igreja, pela nossa cidade, pelo nosso campo, por aquelas pessoas que ainda não aceitaram Jesus e que têm o privilégio de ter pregadores, ter igreja, hoje de ter todo um mecanismo que pelo tempo da graça ainda é permitido, porque vai chegar um tempo onde as pessoas não vão ter mais uma segunda chance. Naquele grande dia, o nosso advogado fiel será juiz e ali não tem como dar habeas corpus, ali não tem como ir para a segunda, terceira, quarta, 10ª instância, não tem como. Não tem como dar um jeitinho brasileiro, porque naquele grande dia o nosso advogado fiel será o justo juiz que dará vitória aos seus servos e infelizmente os ímpios serão condenados ao inferno. O próprio salmista, em um dos muitos louvores, ele afirma isso. Parece ser uma palavra dura, mas é uma palavra justa e honesta. Na nossa pré-aula de hoje, a gente tem um objetivo aqui de falar rapidamente de alguns pontos bastante especiais e um deles é o nosso objetivo geral, que é aprender a eficácia da oração no fortalecimento, restauração e crescimento espiritual da Igreja de Cristo. Quando eu era recente na fé, novo convertido, eu li um livro do David Yonchun, A Oração Eficaz. Eu nunca me esqueci desse livro, um livreto pequeno, e o pastor Paul Yong-chul, que depois virou David Yong-chun, da Coreia do Sul, falava sobre vários tipos de oração. E um desses tipos de oração era oração intercessória. Ele falava naquele livro também como que se deu o grande crescimento da Assembleia de Deus ali naquele país. Obviamente que tudo começou com o viés da oração. Ele orava várias horas por dia. No testemunho dele e em livros da sua autobiografia, fala que ele orava assim mais de 5 horas por dia, né? Era um tempo que ele tirava para Deus, mais do que o dízimo do tempo em oração, e a sua igreja cresceu de uma maneira especial. Basta você ver também a diferença entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, modelos de governo, modelos de igreja, até porque em países comunistas é até complicado, né, essa questão da religião. Se não for a religião prescrita pelo Estado, fica complicado. Não é como no nosso país, onde nós temos, por exemplo, um país livre, um país laico, onde cada um de nós podemos seguir a nossa religião e o Estado não vem interferir, né? Deixa livre para que cada um tenha, até amparado pela Constituição de 88, temos o direito de ir e vir, né? de cultuar a Deus nos nossos templos, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Nós estamos vivendo em um país abençoado, a despeito de tanta corrupção, de tanta dificuldade que cada país enfrenta, mas nós louvamos a Deus que estamos ainda num país onde nós conseguimos orar, jejuar, pregar nas praças, evangelizar, e o uso da internet tem sido muito importante para este momento em que nós estamos vivendo, momento de crise, momento em que as pessoas andam confusas, momento em que muitas mortes se acendem no país, e nós temos que pedir muita misericórdia de Deus para enfrentar esses momentos. Mas nada é surpresa, já estava predito por Jesus Cristo. O capítulo número 24 do Evangelho de Mateus, nós temos ali um prelúdio das coisas futuras. Nós temos o Apocalipse, né? E nem se fala de outros textos também apocalípticos que apontam para essa última hora, esses últimos dias, num tempo cronos aqui na Terra. Então, devemos ter graça do Senhor e pedir a sua misericórdia para que venhamos enfrentar um momento ou este momento de adversidade. Temos objetivos específicos que devemos trabalhar eles, os propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito, a necessidade da igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus, e conscientizar que Deus
é capaz de fazer muito além do que pedimos, e isso é uma verdade, muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus é poderoso, é grande, é soberano, é fiel, Ele manda, Ele faz, Ele opera, Ele dá vida, Ele tira a vida. Esse é o nosso Deus. Então, vamos para a nossa introdução do nosso comentário da lição de número 10, a intercessão pelos Efésios. Vamos falar aqui sobre o valor da oração intercessória. Você tem intercedido por alguém? Isso é importante, né? Tem intercedido pelo teu país, pela tua igreja? Uma certa feita eu ouvi uma pregação de um grande amigo meu, pastor Alessandro, lá de Santa Catarina, né, que ele falava sobre essa questão da oração, né? E numa das suas falas ele disse assim que é muito fácil, não muito difícil, na verdade, a gente encontrar uma pessoa que fale mal, né, do nosso país. Não precisa alguém de fora falar mal do nosso país, basta os próprios brasileiros, né? Às vezes estamos inconformados com a situação e o jeito da gente tentar se justificar ou se defender é falando mal. Mas nós, como crentes, precisamos orar, interceder e também fazer a nossa parte, né, com ações que lhes são permitidas fazer, que estão ao nosso alcance, certo? Então vamos lá. Após revelar o mistério oculto, na semana passada nós trabalhamos que mistério é esse, não tem nada a ver com magia, com misticismo, era só um segredo guardado que foi revelado em um momento oportuno na plenitude dos tempos, com a encarnação do Verbo, né? O Verbo se fez carne, João 1:1. Então, Jesus Cristo veio, se encarnou como um homem, teve aqui, nasceu, cresceu, se desenvolveu seu ministério a partir dos 30 anos de idade, foi batizado, passou por todas as peripécias, né, que o homem pode passar, não pecou. Isso é importante a gente sempre frisar. Jesus Cristo, mesmo como homem, ele não pecou, ele não falhou, cumpriu toda a lei, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, isso também é importante, e subiu para o Pai, voltou para o Pai aos olhos de muitas testemunhas que estavam ali, quase 500 irmãos, o viram ascender para o céu, testemunhas oculares de um feito poderoso. Então, na semana passada trabalhamos que mistério foi esse que foi dado aos gentios, esta oportunidade, esse privilégio de poder participar dessa salvação, cujo povos gentílicos estavam condenados. O homem, a humanidade de uma certa maneira, ou de toda maneira, já estava condenada ao inferno depois que Adão e Eva pecaram, e aí corrobora, internaliza-se no homem uma natureza pecaminosa que o tendencia para o mal, para as práticas mundanas, e aí um leque de absurdos que vai acontecer. O capítulo 6, todo o gênero da humanidade, o capítulo 6 de Gênesis, todo o gênero da humanidade já está em decadência moral, afundada em pecados, e agora somente o Senhor para nos dar a vitória. Então, o apóstolo Paulo passa a orar agora em favor da igreja de Cristo em Éfeso, nas cidades circunvizinhas e em toda a igreja. Por quê? Porque agora nós temos o parâmetro de igreja. Então, até então, tínhamos o povo de Israel. Isso é matemática para a gente trabalhar em outro momento, em uma outra revista. O povo de Israel com o seu papel, desenvolvendo seu papel de povo escolhido, e agora, através de Cristo, Deus dá o privilégio para os povos gentílicos se formarem ou se tornarem igreja. Eu sempre, toda aula eu estou falando isso. Veio para o que era seu, os seus não receberam, João 1:11 e 12, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Certo? Então, na intercessão paulina aprendemos que Deus pode fazer tudo além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele é o único digno em ser glorificado. Capítulo 3, versículo 20 e 21. O legal da revista também é que todo dia da semana temos um versículo para a gente estar lendo, para nós estarmos aqui meditando. São em média 1 ou 2 versículos, às vezes um textozinho um pouco mais pequeno,
mas na segunda-feira tivemos a oportunidade de ler Mateus 6, de 7 a 15, onde Jesus ensina os discípulos a orar. Na terça devemos apresentar nossas petições diante de Deus. Paulo fala isso na carta aos Filipenses, no capítulo 4, diga-se de passagem, repetindo aquilo que eu venho falando nas outras aulas, o apóstolo Paulo escreve Filipenses, junto com Efésios, Colossenses, na prisão. Eu tenho um livro aqui atrás de mim, o Epístolas da Prisão, do Russell Shedd, e ele trabalha essas minúcias, onde Paulo, estando preso ali numa prisão domiciliar em Roma, escreve essas cartas. Na quarta tivemos a oportunidade de ler 1 João 5,14, Deus escuta as orações e segundo a sua vontade nos ouve, graças a Deus, isso é bom. Quinta, Mateus 6,7, Cristo ensinou a orar e deve ser feita sem o uso de vãs repetições. Os discípulos não sabiam orar. Na verdade, assim, quando Jesus chama 12 discípulos para os transformarem, para os ensinar e posteriormente formar eles em um colegiado apostólico, eles praticamente não sabem assim de muita coisa, né, no sentido espiritual. No sentido religioso, talvez um ou outro ali poderia saber. Vamos só supor que talvez o publicano Levi, né, ou Mateus, que está sentado ali na coleteria, um funcionário público, uma pessoa que de um certo destaque na sua sociedade da época, tivesse talvez na infância lido ali a Torá, estudou talvez ali em uma sinagoga muito boa e tinha relampejos de coisas do aparato da religiosidade. Mas o campo espiritual, o reino de Deus que é proposto por Jesus Cristo no seu ministério terreno, é tudo muito novo para os discípulos. E é tão novo que até por parábolas, onde Jesus vai trabalhando, vai ensinando e explicando e pegando elementos do seu contexto para explicar verdades espirituais, os discípulos, eles parecem estar aquém de um ensinamento tão profundo em que Jesus Cristo dá com palavras simples. Nós entendemos, talvez com uma certa facilidade, porém, comentaristas que temos, e até mesmo pela própria Bíblia. Quando nós lemos a palavra de Deus e pedimos o auxílio do próprio Espírito Santo, Deus vai nos dando uma revelação da sua palavra, sem isolar versículos, sem colocar versículos fora de contexto, que é o importante, sempre lembrando em fazer uma boa exegese, uma hermenêutica sadia, para podermos entender a palavra sem estar isolando os fatos, até porque o Novo Testamento, todo mundo sabe, foi escrito no grego, e o Antigo Testamento foi escrito no hebraico e partes em aramaico, e não dá para a gente só supor através de traduções determinadas passagens bíblicas. É importante termos um pouco de recurso para podermos entender, mas se nós não tivermos, também não há uma dor de cabeça, basta termos a graça do Espírito de Deus e termos muito cuidado no sentido de não falarmos nenhum tipo de heresia, ou pegar, por exemplo, de repente experiências nossas e dogmatizar a ponto da gente fazer aí uma seita, a ponto da gente fazer uma doutrina distorcida, como aconteceu muito nos primeiros séculos da igreja primitiva. No século I, o embate foi contra os gnósticos, o embate foi contra os sofistas gregos, o embate foi contra os epicureus, o embate foi ou foi contra toda sorte de vãs filosofias da época, e Paulo era um homem muito bem instruído e pôde combater à altura muitos desses a ponto de calá-los, e ele era tão profundo nas suas palavras que muitas das vezes os seus discursos eram interrompidos. Eu já falei isso aqui várias vezes nos vídeos anteriores. Você pode ir na nossa playlist, se você perdeu algum vídeo, vá lá. Se te chamou a atenção alguma temática, então volte lá e assista, deixe o seu joinha e o seu comentário, beleza? Sexta-feira, ao que clama, Deus promete responder e revela verdades. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Sábado, o Espírito Santo, que é hoje, né? Romanos capítulo 8, versículo 26. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu acho interessante que na oração intercessória de Jesus, em João no capítulo de número 17, ele está aqui
dizendo, olha, eu volto para o Pai, mas deixo para vocês aí o Consolador. Quem é o Consolador? É o Espírito Santo de Deus, que não é um vulto, não é um vento, não é um sopro. Existem símbolos da pessoa do Espírito Santo, mas quando você estuda a pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, basta você pegar aí qualquer dessas teologias sistemáticas e você facilmente vai encontrar aqui o comentarista, o teólogo que trabalhou a pneumatologia, apontando o Espírito Santo como uma pessoa. O capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus ora por si mesmo e a partir do versículo 6 ele vai orar pelos discípulos e depois no versículo 20 ele vai orar por todos os crentes. O capítulo 17 do Evangelho de João é um capítulo chave para nós entendermos qual foi a propriedade da oração intercessória a partir da pessoa de Jesus Cristo. Correto? Vamos seguir então aqui. Temos um ponto central nesse tópico de número 1, é que temos o dever de interceder uns pelos outros em amor. Principalmente, e a despeito de um tempo tão difícil que estamos vivendo, a oração intercessória, ela é uma ferramenta muito útil, porque nós estamos vendo pessoas com quadros de depressão, pessoas que estão com dificuldade de se habituar em um tempo tão atípico como estamos vivendo, há um colapso social, moral, ético, que é preciso que nós, enquanto crentes, enquanto filhos de Deus, temos que orar e interceder em amor por todas as pessoas, pelos eleitos em Cristo, pela igreja do Senhor que precisa. Essa semana oramos ali juntamente com os irmãos e eu creio que muitas pessoas também intercederam pelos nossos pastores, não só aqui do nosso campo, na cidade de Maringá, mas em todo o mundo, em todo o país. Pastores que, em um momento como esse, que lideram rebanhos, que muitas das vezes foram privados ali nos primeiros 30, 45 dias de visitar os irmãos, mas com certeza tiveram de joelhos dobrados, tiveram ali fazendo suas lives, tiveram ali fortalecendo os irmãos em amor, e graças a Deus em algumas partes do país voltou à normalidade com certas precauções e continuamos servindo ao Senhor. Tópico 1 fala sobre corroborados com o poder do Espírito Santo. Aí você tem 3 subtópicos, como de praxe. O primeiro são as riquezas da sua glória. Você pode trabalhar, você que é professor, ou coordenador, superintendente da escola dominical, que vai estar trabalhando no domingo essa temática. Você pode, no final da aula, dar aquele comentário rápido, né? E não tirando aquilo que o professor falou, mas complementando alguma coisa. Tópico de número 2, você vai falar sobre fortalecidos com poder. E no subtópico 3, vai falar sobre habitados por Cristo. As riquezas da glória, Paulo apresenta a oração o quê? Confiando nas riquezas de sua glória a Deus. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória. Isso é verdade, cheio de abundantes riquezas e de graça, o que significa que ele é possuidor de todas as glórias e dispenseiros de ricas e ilimitadas bênçãos. Olha que interessante. Quando nós estamos estudando essa temática, nós precisamos entender que, no original grego, Paulo se coloca de joelhos para orar e interceder pelos irmãos em Cristo, no poder do Espírito Santo. E Paulo orou pedindo conhecimento para aqueles crentes, mas não mero conhecimento intelectual, e sim uma iluminação que viesse, conferida pelo Espírito Santo de Deus, vinculada ao amor, já que o amor de Deus em Cristo é a fonte originária de todas as bênçãos divinas. Olha que importante isso, né? Então, na nossa pré-aula, a gente está colocando aqui um pouco de recurso para que você trabalhe isso. O apóstolo Paulo, ele tinha um endereço certo, ele sabia o conteúdo certo na sua oração, de poder interceder pelos irmãos que estavam ali. Não para que Deus os desse uma capacidade, um conhecimento intelectual, então somente só material, que ficasse neste âmbito terreno, mas algo que fosse além, algo que pudesse ser a mais, uma sabedoria,
um passo a mais no mundo espiritual. A Paulo aqui não está ensinando os irmãos na cidade de Éfeso a um estilo de vida hippie, a se mergulhar no misticismo, a procurar as artes mágicas, a procurar um curandeiro, um feiticeiro, nada disso. O apóstolo Paulo está falando de riquezas da glória de Deus, intercedendo pelos irmãos em Éfeso para que eles pudessem alcançar uma estrutura de base sólida para a sua vida espiritual. É importante lembrar nesta aula, como dito nas primeiras aulas desse trimestre, e trabalhando esse tema tão maravilhoso que é a igreja eleita, que o apóstolo Paulo ele tem uma visão dos crentes que acabaram de aceitar a fé, os gentios que acabaram de entregar a sua vida a Cristo. Vou citar aqui um exemplo bem simples, mas que de repente, dentro de uma conjectura, mas que pode ter sido verdade. Priscila e Áquila. De repente eles estão ali trabalhando no seu ofício, como ajudaram talvez Paulo ali, Paulo fazendo suas tendas, o tempo que Paulo ficou com eles, mas no seu empreendimento, ali na sua pequena empresa, Priscila e Áquila todos os dias trabalhando, comercializando, e de repente alguém chega, os vê de uma maneira diferente, um viajor, uma pessoa que está ali sedenta por Cristo, mas que não conhece a palavra de Deus, que nem o etíope, o superintendente da rainha de Candace, ali de Atos 8, tipo um cidadão daquele, e os percebe de uma maneira assim muito peculiar, muito nobre, e começa a conversar, e eles começam a falar de Jesus, começam a falar do poder do Espírito Santo, começam a falar da Bíblia, começa a falar do revestimento de poder, e essa pessoa sente o interesse, a curiosidade, acaba ali, de repente, dobrando os joelhos, aceitando a fé e indo para a sua cidade e levando aquela semente do Evangelho. Eu fiz aqui algo caricato, mas que de repente pode ter sido verdade. A Bíblia não fala, mas a vida deles se seguiu. E eu estou fazendo essa conjectura baseado naquela passagem de Apolo, porque Apolo, quando aparece pregando, Priscila e Áquila gostam da prédica dele, mas chegam junto nele para ensinar mais profundamente os caminhos do Senhor. Agora você imagine alguém, né, que está com desejo, mas não sabe qual é o caminho, e se depara com aquele casal tão abençoado. Da mesma sorte hoje. Às vezes você está no seu emprego, lá na faculdade, lá na escola, e alguém chega com aquele intuito, ou às vezes é uma pessoa até afastada dos caminhos do Senhor, que deseja voltar. Eu fico muito feliz porque recebi ligações aqui de alguns conhecidos meus que retornaram para Cristo nesse tempo da pandemia, né? Ficaram tão assim assombrados, assustados com o tempo que estão vivendo, e que falaram: a partir de hoje eu nunca mais saio da presença do Senhor, porque se isso está acontecendo agora, imagine na grande tribulação. E é verdade, né? Você imagine como é que vai ser na grande tribulação. Eu não quero estar aqui, né? Creio que estarei com o Senhor, assim como você. Somos predestinados, eleitos, e somos predestinados e eleitos fazendo a coisa certa, orando, jejuando, pregando, usando a tecnologia para falar do Evangelho do Senhor Jesus. Correto? Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo. Olha que maravilha! E que tenha pleno desenvolvimento espiritual. Talvez uma igreja jovem, recente na fé. Quando eu falo igreja, são as pessoas que compõem ali aquelas reuniões, talvez numa casa, talvez num salão alugado, talvez no anexo de uma sinagoga, dependendo da influência do líder local. E nós percebemos então o interesse do apóstolo Paulo, que conhecia tão bem aquelas pessoas e obviamente recebia também cartas e ouvia-se falar das necessidades das igrejas que ele havia plantado e de igrejas também que ele não havia plantado, mas que tinha recebido a sua visita nas suas 4 viagens missionárias. Então a gente tem que entender todo um contexto em que Paulo ele escreve com muita propriedade, escreve inspirado pelo Espírito Santo, mas com muita propriedade, porque sabia, conhecia os locais, entendia o contexto da cidade, da sociedade. Uma cidade, por exemplo, como Éfeso, uma cidade
bem desenvolvida para o seu tempo, uma cidade polo de comércio muito grande, de uma religiosidade muito aflorada, principalmente de uma religiosidade para deuses estranhos, para deuses feitos por mãos de homem, né? Pessoas que se curvavam ali a uma estátua da deusa Diana, ou pessoas que eram devotos do próprio imperador, enfim, pessoas que eram alienadas, escravizadas, obscurizadas, acinzentadas, apequenadas por uma religiosidade, por uma religião que os esmagava a ponto de eles nem terem um conhecimento de uma vida ou de uma espiritualidade em Cristo Jesus. Então, continuando aí fortalecidos com o poder, o primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada com poder pelo seu espírito no interior, fortificada, né, corroborada, ali confirmada com o poder do Senhor. Essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus. Tinha, mas quanto mais essa manifestação, quanto mais esse movimento que parte do interior para o exterior, muito mais isso é externado na sua vivência, na sua convivência, no seu dia a dia. É aquilo que a partir do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos você consegue ver facilmente na Bíblia Sagrada. Homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo e com muita vontade de fazer a obra. Por quê? Porque foram revestidos pelo Espírito Santo de Deus. Fazendo um parêntese aqui, na nossa teologia pentecostal, né, aqui na Assembleia de Deus e em outras igrejas pentecostais, na nossa declaração de fé, no nosso credo, na nossa pneumatologia, nós acreditamos que uma pessoa que, quando batizada com o Espírito Santo, ela é evidenciada pelo falar em línguas. É isso mesmo que você está ouvindo. A teologia reformada, igrejas independentes, tem a sua doutrina, tem a sua forma de pensar, a sua pneumatologia, e nós desenvolvemos e acreditamos nesse viés doutrinário e teológico, né? Talvez num ramo mais arminiano. Quando eu falo talvez, é quando que nós bebemos da fonte de Jacobs Armínios. E eu não quero polemizar aqui nada. Se você quiser deixar no comentário a tua opinião, seja muito bem-vindo. Existem vários canais, eu já disse, acho que disse isso no meu primeiro vídeo. Tem muitos canais aí de uma teologia reformada. Então, se você é adepto dessa teologia, se você acredita que ela é mais certa, não tem problema nenhum. Eu só estou explicando aqui que a teologia com a qual nós trabalhamos é essa teologia no tocante à pneumatologia, que a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Numa teologia mais reformada, eles acreditam que a pessoa, quando aceita Jesus, já o recebe, e as línguas estranhas são o dom. Não estou falando aqui de quem é correto, quem está certo, quem está errado. É só uma explanação, um parêntese rápido para nós retomarmos o nosso posicionamento na nossa teologia pentecostal. Certo? Eu não preciso nem falar do começo da Assembleia de Deus, no começo do século XX aqui no Brasil, por Daniel Berg Gunavingri, que vieram da Suécia, que eram batistas no seu nascimento espiritual e que depois eles fundaram aqui a Igreja Assembleia de Deus no país, aqui no nosso país, e eles tiveram o seu viés pentecostal. Isso aí a gente deixa para um outro momento. Habitados por Cristo. O apóstolo Paulo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Olha que maravilha! Como que Deus pode habitar dentro do ser humano? Isso é um nó teológico que a gente não consegue desatar. Como que Deus, na pessoa de Cristo, na pessoa do Espírito Santo, que é Deus também, outro nó teológico que é a Trindade, né? Olha que interessante, como que ele pode habitar em um vaso de barro, em um corpo que está aqui na terra,
alienado a todo tipo de pecados, de defeitos. É óbvio que quando a gente aceita Jesus, se entrega a Ele, pede perdão, se batiza nas águas, e tenta levar uma vida de devoção ao Senhor, de piedade ao Senhor, nós nos sentimos abraçados, nós repudiamos o mundo e para tentarmos viver uma vida mais próxima de Deus, ainda com todas as dificuldades que enfrentamos. Mais adiante aí, no versículo em questão, que é o 3,17, o verbo no grego é kataioken, que significa habitação permanente. Olha que maravilha, em oposição a uma habitação temporária. Satanás e seus demônios habita temporariamente, talvez em um corpo, que quando essa pessoa é liberta, ele nunca mais volta a atormentar. Capítulo 5 do Evangelho de Marcos, tinha um homem na cidade de Gadara, a sua morada era nos sepulcros, comendo carne de gente morta. Imagine aquele homem em uma degradação total, um homem praticamente nu, um homem que uivava de dia e de noite, que perturbava toda uma cidade, e as pessoas nem... Chegou um ponto que as pessoas nem mais se incomodavam com aquele homem, de tanto que uivava de dia e de noite, comia, sua morada era nos sepulcros, em covas que ele violava, dormia ali, comia por ali, fazia suas necessidades fisiológicas ali, um homem totalmente dominado por demônios. Imagine que quando Jesus fala legião, ele está usando uma palavra no romano, uma palavra em latim, legião, ou legion, e que dá a entender uma tropa de 6.000 soldados. Imagine se a gente caricaturar isso em 6.000 demônios habitando dentro de um homem. Como é que um corpo suportou, de repente, uma legião de demônios, 6.000 demônios, que quando ele estava para morrer, para desfalecer, os demônios saíam dele para que ele pudesse ter um tempo como ser humano e ali dormir, e depois eles voltavam e habitavam. Quando Jesus pisa o pé em Gadara, Jesus expulsa aquela legião vem, se prostra diante aos pés do Senhor Jesus, e ela é repreendida pelo Senhor, entra na manada de porcos. Aqueles judeus, são judeus gadarenos, que estavam pastoreando porcos, estavam cuidando de porcos, melhor dizendo, não pastoreando, mas cuidando de porcos, e aqueles camaradas lá, eles estavam fazendo algo que confrontava a religião judaica. E olha que interessante, a região de Gadara, ou de Gesara, é uma região que era habitada por muitos judeus, mas judeus que já estavam distantes da sua própria religião. E como Jesus cumpriu toda a lei, ele permitiu que aqueles demônios entrassem nos porcos. Por quê? Porque porco era um animal imundo na tradição e na religião e na própria sociedade israelita. Então aqueles homens estavam fazendo um trabalho ilegal, um trabalho sujo, ganhando dinheiro de uma maneira ilícita. E Jesus repreende aqueles demônios, e aquele homem volta a ter uma vida, a partir de então, uma vida liberta, uma nova vida em Cristo. Aquele homem vai se tornar ali um pregador local, vai dizer das maravilhas. As pessoas vão ver que aquele homem que estava praticamente condenado à morte está agora livre, liberto, sarado, curado por completo, tanto no seu interior quanto no seu exterior. Isso indica que a oração apostólica, quando a gente está falando aqui da habitação permanente, retomando aqui o pensamento, que era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja, na vida do crente. Assim, o ensino apostólico ratifica que sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal. Isso é verdade. Capítulo 16, versículo 18 de Mateus. Nós precisamos entender que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor enquanto estamos em Cristo Jesus. Maravilha, né? O tópico de número 2, você vai trabalhar aí, professor? Arraigados e fundados em amor. Olha que maravilha, o amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Quando eu aceitei a fé, uma palavra que eu me recordo bastante é a palavra do filho pródigo.
Lucas capítulo de número 15, a partir do versículo de número 11, quando aquele jovem ele resolve sair da casa do pai. Aquela mensagem nos traz, entre muitas temáticas, uma mensagem de amor do pai para com o filho. E essa foi uma mensagem que me marcou bastante no começo da minha fé. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amor, a virtude cristã. Nas Escrituras, o amor é um atributo divino. Que maravilha! Eu aprendi da minha professora de psicologia na faculdade, a professora doutora Ana Cláudia, que ela disse que amor não era sentimento, amor era fruto de conhecimento. Eu nunca me esqueci dessa frase. E ela faz muito sentido, principalmente dentro de um casamento, quando você vai conhecendo o seu cônjuge e você vai desenvolvendo o amor. Começamos às vezes com aquela paixão, com aquela algo arrebatador, né? Não aquela paixonite aguda que vem e vai, mas começamos pelaquela atração física, pelo estereótipo, mas com o desenvolvimento do casamento cresce o amor de um para com o outro. É que nem na relação pai e filho. Quando você tem um filho, seu filho nasce, vai crescendo, você vai tomando todo aquele cuidado e vai amando cada dia mais. Seguindo aí, aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. 1 João 4,8, esse versículo é maravilhoso. Foi por amor que Cristo se entregou pelo resgate da humanidade. Olha que maravilha. Foi por amor. Se fosse nós, qual era o sentimento? Qual era a vivência? Qual era o nosso pressuposto para poder fazer um sacrifício por alguém, se não for por amor? Ninguém está fazendo muitos sacrifícios aí, principalmente de dar a vida pelo outro, se colocar na frente de uma arma, em um assalto, para, de repente, morrer um pelo outro de graça. Né? Acho que nem por dinheiro uma pessoa faz isso. Então, nós precisamos entender que o viés aqui é o amor. O amor é um resumo da lei dos profetas, Mateus 22:40, o sinal dos discípulos de Cristo, João 13:35. Você pode ler aí na sua revista a prova de sua filiação com Deus. 1 João 4:7 deve ser expresso por meio de atitudes concretas. 1 João 3:17 são todos versículos que pontuam isso. O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia, olha que maravilha, o fruto do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 13, leia o capítulo que vai falar da expressão máxima do amor, deste movimento, desse fruto de conhecimento que ele se acende e se acelera e se corporifica dentro de relações. Ciente dessa relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado e alicerçado no amor. Essa carta aos Efésios é uma carta muito profunda, é uma carta muito pertinente. Eu disse aqui que Paulo também, vale pontuar, ele orou pedindo conhecimento e sabedoria, algo que os gregos eles perseguiam muito isso, muito do legado deixado por Sócrates, Platão e Aristóteles, que foram filósofos que trabalharam um pouco mais de um sentido antropocêntrico da coisa. Nós temos uma divisão histórica no pensamento grego que de 2000 anos antes de Cristo, nós temos aí alguém que se pensava e se construía a ideia de deuses. No século 6 antes de Cristo, nós vamos ter uma virada de pensamento, uma reviravolta no pensamento grego, e eles vão sistematizar e dogmatizar um pensamento que vai chegar com os pré-socráticos, com Pitágoras, com Tales de Mileto, com Zenão de Eleia, com Parmênides, e eles vão tomar elementos físicos, astrofísicos, metafísicos, para desenvolver um pensamento de raciocínio lógico, de raciocínio
com relação à natureza e de outros conhecimentos mais categorizados, que a ciência depois vai, de uma maneira minuciosa, trabalhar e se estender a isso. E depois nós temos um pensamento mais socrático, um pensamento mais humanístico, onde o homem está no centro da situação e é muito trabalhado, principalmente aí por Platão e Aristóteles, que foram fundadores de escolas, de academia e do liceu, e que eles recrutaram muitos jovens para que eles pudessem ter acesso a esse estudo, respectivamente a academia feita por Platão e o liceu criado pelo seu discípulo Aristóteles, que foi tutor de Alexandre o Grande. Depois que Alexandre o Grande saiu de cena, Aristóteles também teve que sair de cena, certo? Muito amigo do rei Felipe, foi professor de Alexandre o Grande, um homem que expandiu e um homem que helenizou o seu tempo, né? Se temos uma influência grega por conta de Alexandre o Grande. Depois deste quiçá de filosofia aqui, né? Uma matéria que eu gosto demais, eu lecionei quase 10 anos, o subtópico de número 2 do tópico 2 fala arraigados e fundados em amor, após rogar ao Pai pelo Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. Que maravilha, certo? Virando a página aí da nossa lição, temos também aqui a expressão arraigados e fundados em amor, de 3,17, aqui de Efésios, compara os santos como uma planta bem enraizada em uma casa bem alicerçada. Casa alicerçada nos lembra de Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, no pós-lúdio, no término, na conclusão do Sermão da Montanha. Que maravilha que Jesus citou aquele exemplo para fechar com chave de ouro o seu sermão na montanha. O homem prudente, ele alicerça a sua casa na rocha. Por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão de qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do amor divino. Qual a altura, qual a profundidade, qual a largura, para que esse amor ele seja expresso. Para que essa causa que ele está trabalhando, o amor divino, ela possa ser compreendida. Olha, tem uns termos aqui, por exemplo, compreender, catalambano, que significa aprender, segurar, ganhar, atingir. Olha que maravilha. Chegamos a conhecer o plano grandioso de Deus e o amor de Cristo de maneira espiritual mediante a comunicação espiritual e a experiência. Qual agora a largura e o comprimento e a altura e a profundidade? Alguns pensam que esse objeto do verbo compreender é o próprio Deus. Outros sugerem que o objeto é a igreja, ou seja, o mistério da igreja. Irmão, independente de posicionamentos teológicos, o que nós estamos vendo aqui, que nos deparamos diante desse versículo, é algo que está muito, talvez, além da nossa compreensão. Basta você pegar o capítulo 3, versículo 16, do Evangelho de João. O textuário da Bíblia Sagrada. Deus amou o mundo de uma tal maneira. A expressão tal, a despeito de ser uma expressão, uma palavra tão pequena, mas ela carrega em si uma profundidade muito grande daquilo que possa ser expressado em palavras do amor divino. Há algo muito interessante. Há um evangelho que precisa ser explorado nessa passagem. Há um evangelho concreto, há uma pregação muito profunda que precisa
ser entendida não de maneira secundária, mas de uma maneira prioritária, de uma maneira exclusiva. Porque quando Paulo trabalha esses termos, e às vezes até um termo que muito se tem em uma vivência da construção civil, em altura, em largura, em comprimento e profundidade, onde você metrifica determinados ambientes, onde você aponta e dimensiona determinados parâmetros de construção, e você tem algo próximo à perfeição dentro de um plano em que foi construído por um arquiteto, foi desenhado ali por um engenheiro, enfim. Quando eu estava construindo a minha casa, eu reparava muito no pedreiro que a fazia pela precisão nos seus cálculos de cabeça. Ele não era um homem formado em uma faculdade, mas um homem extremamente zeloso e um homem extremamente inteligente na prática. Quando ele batia o prumo de determinada parede, ela ficava perfeita. A forma como ele construiu, e aí me saltou a curiosidade, eu perguntei, como é que você consegue assim? Como que você consegue calcular tal coisa? E ele falou assim, a prática, o dia a dia, a vida me deu isso. E às vezes alguém senta no banco da faculdade, estuda 5 anos lá, engenharia civil, técnico de não sei das quantas, arquiteto de não sei do que às vezes não consegue fazer um cálculo preciso, prédios caem, acontece uma tragédia aqui e acolá, às vezes obviamente por uma corrupçãozinha, né? Sempre muito voltada à questão do dinheiro, se omitir às vezes o cálculo da coisa e alguém acaba padecendo por aquela situação. Mas a vivência daquele homem trazia algo extraordinário e que beneficiou, no caso, a mim, né, e a minha família, e hoje nós temos a nossa casa. Agora você imagina Deus desenhando o universo, plantando um jardim com as próprias mãos, colocando o ser humano lá, dizendo, olha, administra. Imagine alguém que morre, imagine alguém que agora acaba vindo a falecer sem conhecimento de Cristo. Quem é que vai dar vitória? Jesus Cristo. Para a gente encerrar, porque aqui há algo que foge um pouco da compreensão humana, dessa lógica humana, porque quando a gente está trabalhando a intensidade do amor de Cristo, consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para os crentes que conheçam a intensidade do amor de Cristo. Como é que se chega a esse ponto? Tendo experiência com Deus. Como é que você adquire experiência com Deus? Orando. Se você não ora, se você não tem uma vida com Deus, você não tem experiência alguma. Não estou falando aqui em dogmatizar e sistematizar a tua experiência, mas é preciso tê-la. É preciso ter essa intensidade, esse conhecimento, essa experiência com Deus na tua vida espiritual, no decorrer da tua vida espiritual. A ênfase recai que Cristo nos amou e ainda nos ama, e que em Cristo, por isso devemos amar uns aos outros. E o apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta, assim ele acrescenta um pedido à oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Sozinho, no nosso intelecto, na nossa força, no nosso conhecimento terreno, nós não chegamos a lugar nenhum. Mas corroborados pelo amor de Cristo, com a intensidade da plenitude de Deus, reconhecendo e buscando esse amor divino, nós conseguimos então expressar uma experiência mais forte, estar mais perto de Deus. O tópico de número 3, e encerrando o nosso comentário, fala das bênçãos de Deus que excede o pensamento humano. Essa dimensão das bênçãos divinas, ela é algo que eu gosto de ler muito, e já falei aqui várias vezes,
Efésios capítulo de número 1 e versículo de número 3. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, onde nas regiões celestiais em Cristo. Agora perceba que no mesmo livro, no capítulo de número 6, versículo de número 10, diz assim, versículo de número 12, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra as potestades e autoridades, estou lendo na versão NVI, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa bênção está nas regiões celestiais e o inimigo quer impedir, sempre tenta impedir o nosso avanço, as nossas bênçãos. Aquilo que Deus já nos deu, ele vem tentar dissuadir, vem tentar atrapalhar. Lembra de Daniel? Daniel orando, a bênção, rapaz, veio no começo da oração. E foi uma luta, né? Do arcanjo Miguel, olha, que o Senhor te repreenda. Prudente, né? Você vê a tamanha luta no campo espiritual. Nós não podemos subestimar o nosso inimigo. Na arte da guerra, nós não podemos, em momento nenhum, subestimar os nossos inimigos. Quando você viu o quartel, havia vários treinamentos e um deles era um treinamento que a gente tinha que capturar reféns. E para a gente poder capturar esses reféns, nós precisaríamos usar uma estratégia, que essa estratégia iria vencer o nosso adversário. Foram divididas 4 equipes, a equipe Alfa, Beta, Gama e Delta. E eu me lembro que nós disputamos com a equipe Gama e o nosso pelotão ganhou, mas ganhou porque trabalhamos e levamos à risca a nossa estratégia sem subestimar a estratégia do nosso adversário, da equipe Gama, que era uma equipe que também foi muito bem treinada, mas que logramos êxito, né, por conta de algumas situações que fizemos e até improvisamos. Não que estivesse essa questão de improvisar foi um ponto alto. Não, foi um recurso que usamos dentro de uma estratégia que já havíamos traçado para podermos conseguir capturar aquele refém naquele treinamento ali no exército. Isso serve para a vida, porque muitas das vezes nós traçamos metas, objetivos, e às vezes a vida nos toma de assalto por alguma crise e precisamos se utilizar de um improviso para não, algo paliativo para não podermos sucumbir. E essa questão paliativa é algo corriqueiro da nossa vida, sempre que algo foge do padrão. Vou dar um exemplo bem prático e bíblico, foi quando Israel foi para o cativeiro babilônico. Judá foi para o cativeiro babilônico e ali eles não tinham onde adorar. O que eles fizeram? A sinagoga, que é algo paliativo. Provavelmente a sinagoga, a gente vai falar assim, provavelmente, para não batermos o martelo, mas muito de comum acordo com os teólogos veterotestamentários. Você pode pegar o G. von Rad, pode pegar aqui outros comentaristas, o próprio Matthew Henry, o Carson, o F.F. Bruce, que eles provavelmente colocam, né, a situação de que a sinagoga surgiu ali no cativeiro babilônico como algo paliativo. Quando ele saísse dali, teria que deixar aquele trem para lá. Champlin trabalha bastante isso. Deixar esse negócio para lá e voltar. Mas não, pegaram aquilo que era paliativo e sistematizaram e deu no que deu. Mais de 400 sinagogas no tempo de Cristo, um povo religioso, um povo à beira do fanatismo, né, daquele legalismo pesado, que vivia uma vida em querendo cumprir a lei e não conseguindo, impondo fardos sobre o povo e vivendo como se fosse um sepulcro caiado, bonito por fora e todo dominado, né, todo fétido por dentro. Correto? Finalizando,
temos um convite para adoração. Paulo encerra esse capítulo com um convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo e em todas as gerações. E a conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova do ministério de Cristo. Olha que maravilha, do mistério revelado, melhor dizendo. Das muitas riquezas de Cristo conferidas à igreja. Glória devida a Deus, essa glória que damos a Ele em louvor, em adoração, em gratidão por aquilo que Ele fez por nós. Só de enviar o seu Filho Jesus Cristo para nos dar a vida, Ele já extrapola todo e qualquer tipo de bênção que a gente possa requerer dele, porque só o dom da vida já fala por si só. E às vezes nós queremos, com uma teologia triunfalista, né, o pentecostal, liberal, colocar Deus na parede e dizer assim, olha, tu tem que me dar porque eu exijo, eu sou teu filho, eu sou filho do rei, e não é assim. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja em Cristo, quer dizer que os atos de louvor e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda glória é exclusivamente tributada por intermédio da obra de Cristo. Salmo 115, verso 1. Essa ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja, tinha ciência de que perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares, o qual ele pediu em oração. Primeiro, fortalecimento, que a gente falou do poder, a presença plena de Cristo, um intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual, até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Quero concluir esse comentário de hoje fazendo um convite a você. Conheça mais Cristo, tenha mais experiências com Ele. Esse tempo que você está vivendo, talvez em confinamento na sua casa, busque ao Senhor. Restabeleça os marcos do princípio, o culto doméstico, a união com a tua família. E eu tenho certeza que Cristo continuará te abençoando. Deus abençoe você, um grande abraço para todos os meus amigos, os inscritos aí no canal, os meus amigos do canal Fé em Foco, os meus amigos aí da cidade de Porto Velho, do estadão de Rondônia, aqui do Paraná, que dessa maravilhosa cidade de Maringá, e que Deus abençoe você de uma maneira muito especial. Fique com Deus e até semana que vem para nós comentarmos a lição de número 11. Queira Deus, a lição de número 11, nós fazemos esse comentário já na segunda-feira para deixar disponível aqui no canal. Deus abençoe, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu gostei, comente e nós estaremos aqui na semana que vem para falar a palavra de Deus, mais uma vez, através das revistas da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe.